Olá, bom dia para todos vocês que estão aí do outro lado. A paz do Senhor, feliz Páscoa. Queria começar esse vídeo já explicando o porquê de ele estar sendo gravado. No último vídeo que eu postei aqui no canal, na verdade foi o primeiro que eu postei e nós tivemos um alcance muito bom de pessoas assistindo e meu marido me incentivou. Na verdade, falou, agora nós vamos postar um por semana. E eu relutei um pouco com essa ideia. Eu falei, não vamos não. E aí eu fiz um compromisso com ele. Eu falei assim, não, se chegar a 100 pessoas que assistirem, aí eu gravo um outro. E aí chegamos a 100 pessoas. Na verdade, até passamos disso e eu fiquei enrolando. Mas agora não tem mais como enrolar. Eu vou cumprir a minha palavra, né? Chegamos a 100 visualizações, eu vou gravar esse outro vídeo. E vamos ver, vamos deixar acontecer como Deus quiser levar, né? Tivemos aí alguns inscritos também nesse período e eu disse, mas não tem nada pra eu postar, não tem nada que eu vou colocar no canal pra eles estarem me seguindo. Aí o Cláudio vai sim, vai postar um por semana. E eu falei, então tá bom. Eu estou tentando não ser mais tão relutante assim com esses propósitos. Eu acredito que é um tempo também muito propício para a gente espalhar a mensagem do Evangelho e a gente tem que fazer isso já que estamos num distanciamento social da maneira como nos cabe, né? Que é agora via internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Bem, dito isso, o que acontece? Deus tinha falado ao meu coração em uma palavra enquanto eu estava em oração mesmo, né, por esse período, no relógio de oração da minha igreja. E aí eu fiquei com essa palavra no meu coração queimando e já tinha decidido que eu gravaria esse próximo vídeo sobre essa palavra. E aí, como eu falei, eu enrolei um pouquinho até gravar esse segundo vídeo. E aí ontem, na minha leitura da Bíblia regular, que eu faço mesmo todos os dias, essa passagem caiu assim, sabe? E foi uma espécie de lembrete para mim. E eu decidi que hoje eu ia gravar e que não deixaria passar mais tempo. Então quero convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias. A minha já está aqui posicionada. Em Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42. Que é uma história já bastante conhecida, que fala sobre as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Falar assim de uma história que já não é tão nova, tão desconhecida das pessoas, mas que sempre traz aspectos novos que o Senhor fala ao nosso coração. E isso é incrível, esse é um aspecto maravilhoso da palavra, como ela se renova a cada manhã e como o Senhor sempre nos desperta para algum ponto novo que a gente ainda não tinha percebido. Eu vou ler e vocês acompanhem aí nas suas Bíblias. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como eu disse, uma passagem muito conhecida, nada que você não tenha escutado antes. Mas aqui na minha Bíblia eu fui grifando as palavras que Deus falou mais fortemente ao meu coração. E são palavras mesmo, às vezes até uma expressão, uma frase um pouco maior, mas nada senão são os versículos inteiros, as palavras que Deus chamou minha atenção dentro desse texto. A primeira palavra tá aí no versículo 40, na verdade fala, andava distraída. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Por que Deus falou no meu coração nessa palavra e nesses dias, eu acredito, principalmente durante o tempo que eu estava no relógio de oração, em favor, né, do nosso livramento desse tempo, dessa pandemia. Bem, eu tenho percebido, aqui no meu contexto mesmo, talvez vocês também tenham percebido no contexto de vocês, porque eu acho que é uma coisa que nós estamos enfrentando de uma maneira geral,
que muitas pessoas estão se enfraquecendo. Muitas pessoas não estão conseguindo, mesmo estando em casa, encontrar tempo para poder dedicar ainda a assistir os cultos online, ou para ler a palavra, ou mesmo para tirar um período de oração. E não que isso não seja justificável, eu entendo que tem muitas coisas para fazer, principalmente com as crianças em casa, com o marido em casa, ainda tem todos os afazeres que a gente já fazia de dentro de casa, tem trabalho, tem tudo para realizar, agora tudo concentrado num só lugar. Mas a gente percebe aqui uma história que não nos dá margem para desculpas. Aqui diz que Marta andava distraída em muitos serviços. E eu creio que o que Deus falou no meu coração é porque nós temos muitas pessoas distraídas nesse tempo com muitos serviços. Porque ao mesmo tempo que a gente ganhou um espaço de tempo enorme em casa, ao mesmo tempo a gente tem que aprender a equilibrar muitos serviços que agora estão todos concentrados num só lugar. Você não sai mais para o trabalho para levar as crianças na escola, aí retorna e faz as suas atividades. Não, tá tudo no mesmo polo. Tá tudo ali para você organizar e dar as coisas o seu devido tempo de execução, o tempo de atenção. Mas a verdade é que enquanto a gente não organiza um tempo para cada coisa, a gente começa a se distrair, a se dispersar com muitos serviços e a perder a atenção com aquilo que realmente importa. Fato é que Marta estava distraída com muitos serviços. Enquanto a gente não organiza o nosso tempo para distribuí-lo da maneira devida, e eu ouso dizer, distribuí-lo conforme nós vamos aprender daqui a pouco nesse mesmo texto, como Jesus nos ensina, com a prioridade para aquilo que é mais importante, né, e assim sucessivamente, por escala de importância, a gente fica distraído mesmo. Mas aí você pode dizer, mas é a casa, são os filhos, é a família, é o meu trabalho. Sim, são muitos serviços importantes e Marta também tinha, que era servir a Jesus e servir os discípulos. Se ela não fizesse isso, não teria nada, não é? Para poder receber essas visitas, para poder alimentá-los. É tão nobre quanto tudo aquilo que nós temos para fazer hoje em dia. Às vezes a gente se deixa distrair justamente porque o serviço também precisa ser realizado, porque é algo que também tem a sua importância, que também precisa ser feito. Mas o problema não é fazer aquilo que precisa ser feito. O problema é quando você tem feito, quanto tempo você tem destinado a isso que você tem feito e em detrimento do quê? O que é que você tem deixado para depois, ou às vezes até deixado de lado, tem deixado para trás, deixado de fazer por conta dessas coisas com as quais se anda distraído. E aí o texto continua no versículo 41, depois de ela cobrar a Jesus, né, que Jesus falasse a Maria que fosse ajudá-la, se ele não se incomodava do fato de ela estar ali sofrendo sozinha para poder preparar, né, o alimento e, enfim, a casa para poder dar a melhor recepção possível para aquelas visitas que eram ilustres. E aí ela pergunta a Jesus se ele não se importa e se ele não pode falar para ela ir ajudar. E aí Jesus diz a Marta que ela está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E a minha pergunta, para deixar aí uma reflexão a vocês que estão assistindo, é: você tem se sentido ansioso e afadigado com todas essas coisas? Porque isso deveria ser um sinal de que a execução delas não está tão boa, tão correta quanto você imagina que esteja. A forma como a gente deveria distribuir o nosso tempo para fazer tudo aquilo que é necessário fazer não deveria nos deixar ansiosos ou afadigados, porque nós temos um período de 24 horas. Às vezes a gente imagina que esse tempo é insuficiente e gostaria até de ter mais tempo do que isso para poder fazer tudo aquilo que a gente tem na nossa agenda. Mas a verdade é que 24 horas é tempo suficiente para a gente executar tudo aquilo que precisa executar, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, tirar um tempo devocional com o Senhor, até mesmo ter um tempo de lazer, entretenimento, ler alguma coisa, trabalhar no melhoramento das pessoas que nós temos sido,
Tudo isso cabe no período de 24 horas. Dormir, descansar, que também é importante, não é dispensável e nem negociável você tirar tempo que é parte da sua saúde para poder realizar mais e mais atividades, porque isso só vai contribuir para que você esteja ansioso e afadigado com muitas coisas. E isso a gente acabou de ler que é um sinal de que a distribuição do tempo para cada coisa que a gente tem feito não está tão boa quanto deveria estar. Para finalizar, Deus falou comigo no versículo 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vimos no 41 que Marta foi declarada ansiosa e afadigada com muitas coisas. E aí Jesus continua dizendo, uma só é necessária, e Maria escolheu. Foram as palavras que eu grifei. Uma só é necessária, escolheu. Ou seja, o que eu quero dizer aqui com isso? A forma como a gente tem que organizar o nosso tempo é a partir daquilo que é necessário. E realizar aquilo que é necessário é uma escolha. Não acontece naturalmente como a gente muitas vezes deixa acontecer a nossa vida. O que é urgente para agora, que eu preciso fazer no já? E não é assim que a gente tem que deixar conduzir a nossa vida. Organizar o nosso tempo e ter tempo para fazer aquilo que realmente é importante é uma escolha. Você escolhe fazer aquilo que é importante fazer. Mas como que eu vou saber o que é importante fazer? O que é mais importante naquele momento? O critério é esse. A boa parte, a qual não lhe será tirada. O crente, o cristão, ele guia a sua vida exatamente por esse critério. Qual é a boa parte que não pode lhe ser tirada? Se Jesus voltar agora, você vai deixar para trás muitas coisas. Quais dessas coisas vão ficar e quais dizem respeito àquilo que vai com você? Aquilo que ecoa para a eternidade, aquilo que aponta para a sua vida, mesmo depois que esse corpo físico não existir mais. É isso que é mais importante. Eu não estou dizendo que você deva deixar de fazer as demais coisas, mas tudo tem o seu tempo certo. E para caber no período de 24 horas, e para organizar isso, você tem que fazer daquilo que é mais importante para o menos importante. E eu ouso dizer que o mais importante, a boa parte, é aquilo que não pode ser tirado de você. Primeiro vem o tempo com o Senhor, o tempo de leitura da palavra, um tempo que você dedica a escutar uma pregação, um audiolivro que edifica a sua vida. E a partir de você estar bem no seu relacionamento com Deus, eu posso afirmar com toda certeza que não falhe. Se você fizer esse teste, não tem a mínima possibilidade, não tem margem de erro para você não experimentar isso na sua vida. Todo o resto do seu tempo vai ser muito mais produtivo do que poderia ser se você retirar o tempo de suprir essa necessidade da alma, do seu espírito, para poder ocupar com outras coisas. Marta pensou que precisaria deixar de ouvir a Jesus e fazer todos aqueles serviços. Mas Maria, mesmo sabendo que tudo aquilo precisava ser feito, ela escolheu definir a sua vida por aquilo que era mais importante. Primeiro, aquilo que não poderia ser tirado dela. Segundo, vinham as coisas que sim são importantes, mas que dizem respeito a essa vida daqui. E aqui vão ficar. Então podem sim ser tiradas de nós. Vai ficar aqui a bagunça, as roupas para arrumar, para passar, para lavar, as louças, a casa, a lição das crianças. Então eu tenho que negligenciar isso? De maneira nenhuma. Mas isso não pode pesar mais do que algo que vai permanecer para sempre e jamais poderá ser tirado de você. É uma lógica simples, eu acredito que eu não tenha nem que reforçar isso muito. Nós entendemos isso. Há coisas que vão permanecer para sempre e outras não. Se eu tiver que pesar essas duas coisas na balança hoje, o que é que vai ser mais importante? Eu acredito que nos nossos corações o Senhor já sopra a resposta através do seu Espírito. Então eu deixo você com essa reflexão. Primeiramente, mesmo nesse tempo em que as coisas se concentraram todas no mesmo lugar,
Isso muda a nossa rotina e até bagunça os nossos horários, a distribuição do tempo. Não ande distraído em muitos serviços como Marta. Por mais que esses serviços também tenham a sua importância, o seu lugar e até o seu devido tempo. E a questão está aí no devido tempo, porque a gente fica ansioso e afadigado com muitas coisas, assim como Marta estava. E isso deveria ser um alerta para nós percebermos que nós não estamos executando as coisas no seu devido tempo, conforme o seu grau de importância. Mas que nós sejamos como Maria, entender aquilo que é necessário e organizar as nossas vidas a partir da sua escala de importância e aquilo que de fato é necessário, a parte que não nos pode ser tirada, venha guiar as nossas vidas, porque assim nós escolheremos. Eu quero que vocês frisem bem essa palavra. Não é natural, não vai acontecer, não é deixando a vida seguir naturalmente, não é escolhendo. Quando você escolher a boa parte que não pode ser tirada de você e passar a organizar a sua vida a partir dessa boa parte e daquilo que vem em primeiro lugar, pode ter certeza que todo o resto você vai conseguir ajustar e vai inclusive fazer com mais qualidade, com mais produtividade, porque o Senhor, sendo o seu companheiro, seu melhor amigo, Ele mesmo te dá estratégia e direção para você fazer aquilo que precisa fazer no seu devido tempo, dando o tempo ideal, nem mais nem menos, sem poder prejudicar a sua saúde, como tirando o seu tempo de sono, por exemplo, diminuindo o tempo que você dorme. Acredite em mim, irmão. Com Deus dá para fazer tudo que a gente precisa fazer num período de 24 horas. Se não fosse assim, Ele teria feito um dia maior. Ele teria nos dado mais horas. Ele é perfeito em tudo que faz, Ele sabe exatamente aquilo que faz. Então creia nessa palavra e decida viver de acordo com ela. Não aceite uma vida bagunçada, onde você esteja ansioso e afadigado com muitas coisas e muito menos distraído com muitos serviços, sem escolher aquilo que é importante, a parte que não pode ser tirada de você. Em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração e fale contigo neste dia, para que a partir de hoje nós todos, porque essa palavra também serve para mim, decidamos mudar, para que não tenha mais nenhum dia que a gente deixe passar sem viver aquilo que de fato é importante, aquilo que jamais vai perecer, aquilo que jamais vai acabar e nem ser arrancado de nós. Amém? Tenha um bom dia, um bom domingo, uma feliz Páscoa com a sua família, um beijo no coração e até o próximo vídeo.